Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É um prazer estar de volta ao convívio dos irmãos, depois da nossa viagem, a qual Deus nos deu grandes oportunidades de bendizê-lo. Estamos felizes pelo retorno. E hoje, a propósito do Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra de incentivo, de exortação aos homens de uma forma geral, aos pais, mas eu acredito que também seja válido para as mulheres. Leiamos então o que está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 13. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 13. Leiamos a palavra de Deus, assim diz a palavra: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Por enquanto, até aqui a leitura da palavra de Deus. O conselho que o apóstolo Paulo dá aos homens aqui, especialmente ele está falando com o seu discípulo Timóteo, e o está chamando de homem de Deus. Talvez esse seja o título mais nobre que uma pessoa possa ou pode receber na sua vida. Nenhum outro título é mais importante do que esse. Homem de Deus. Paulo dá a esse homem de Deus, Timóteo, um conselho muito prático. Basicamente ele diz: foge disso e segue aquilo. Evita esse tipo de comportamento ou procedimento e segue esse. Esse aqui é o correto, é o melhor. Veja, ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas? É aquilo que ele registrou antes, que está provavelmente durante toda a carta. E eu destaco duas coisas aqui especial que Paulo disse que Timóteo devia tomar cuidado com isso. Uma delas está lá no capítulo 4, veja comigo lá, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1, ele diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Um dos alertas que a palavra de Deus sempre nos dá, em praticamente todas as cartas do Novo Testamento, em todos os escritos apostólicos, sempre é: fique atento, olho aberto, ouvidos atentos, porque em todos os momentos, em todas as situações da história da igreja, esse tipo de coisa acontece. Pessoas ensinando coisas erradas para outras pessoas, e essas outras pessoas seguindo essas coisas erradas fielmente, como se estivessem seguindo a verdade. Mas, na verdade, estão obedecendo a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Ou seja, Paulo claramente aqui estabelece a fonte dos ensinamentos falsos. Eles não vêm apenas do homem. Eles não vêm apenas do raciocínio, do intelecto humano. Eles ultrapassam isso. Eles vêm de algo superior ou pior, dos próprios demônios. O grande chefe dos demônios, que se chama Satanás, sempre teve duas maneiras principais de tentar destruir a igreja e a fé. A primeira tentativa é bater, atacar, perseguir.
amedrontar, desencorajar, é pela força, é pela violência. Usou isso através dos impérios ao longo de toda a história, especialmente quando o Novo Testamento surgiu, quando a igreja neotestamentária surge no século I. Mas como diz o ditado popular, não é? Se você não pode com o inimigo, una-se a ele. Se você não consegue derrubá-lo, destruí-lo, infiltre-se, entre nas suas fileiras, tente destruí-lo de dentro. Então, essa também é a segunda forma como o inimigo age. Não só atacando, não só batendo, não só matando, não só tentando desanimar pelo poder, pela força, pela imposição, mas também pelo engano, pelo desvio, o desvirtuamento da verdade. É a segunda forma e provavelmente com essa ele tem ainda mais resultados do que com a primeira. Se os irmãos estiverem lembrados dos estudos aqui de Apocalipse, o dragão tinha 2 aliados. A primeira besta que surge do mar, a segunda besta que surge da terra. A primeira era o poder, a força, a opressão, matando os cristãos que não eram fiéis ou que não abandonavam a fé em Cristo. Mas a segunda era o engano da falsa religião, que seduzia pelos milagres, pelos sinais, pelas coisas extraordinárias, seduzia as pessoas a seguirem as doutrinas falsas. Paulo diz, fique atento, Timóteo, sempre vai acontecer, foge dessas coisas. Para ser um homem de Deus, é preciso fugir de tudo aquilo que tenta nos desviar da verdade. Resistir aos ataques. Resistir à sedução do falso evangelho, da mentira. O segundo aspecto que eu acho importante destacar aqui, que Paulo diz, foge destas coisas, está no capítulo 6. Vamos comigo lá no capítulo 6, que é justamente o que vem logo antes dessa declaração dele, do versículo 11, quando ele diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Ele acabou de mencionar um perigo terrível que todos os homens e mulheres, obviamente, correm. Ele diz assim no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, o ensino bíblico a respeito do dinheiro não é de demonizar o dinheiro. Não é de dizer que uma pessoa não possa progredir materialmente através do seu próprio trabalho, através dos seus esforços, da sua honestidade. Não é esse o problema. Isso é perfeitamente legítimo e agradável diante de Deus. O ensino bíblico está contra a ganância, a avareza, o de colocar isso em primeiro lugar. Agora, pensando aqui especificamente no caso dos pais de família, dos homens, que precisam ser homens de Deus, mas quantas vezes os homens de Deus, que deveriam dedicar grande parte da sua vida à sua casa, ao seu lar, à sua família, aos seus filhos, estão correndo o mundo atrás de dinheiro.
tentando de todas as maneiras progredir materialmente, pensando que assim talvez, bem intencionados, que assim talvez vão trazer coisas boas para sua casa, vão abençoar o seu lar. Sendo que a maior bênção que o seu lar pode ter é você. E não o que você pode trazer, não o que você pode dar. Nenhum incentivo aqui à preguiça, nenhum incentivo aqui ao desleixo, ao não trabalhar, ao levar a vida de qualquer maneira, ao Deus dará, nenhum incentivo a isso. Devemos ser homens trabalhadores, que se dedicam, que cumprem suas funções, mas não devemos extrapolar isso, ao ponto de prejudicarmos nossas casas, prejudicarmos nossos lares, deixarmos em segundo lugar aquilo que tem que vir em primeiro, nessa relação casa-trabalho. Por isso, Paulo aconselha Timóteo, foge dessas coisas. Foge da avareza, do desejo de ter mais, sempre mais, sempre mais. Foge desse pensamento tão comum de que a piedade pode ser fonte de lucro. Nada mais divulgado nos dias de hoje do que isso, não é? Que a piedade pode ser fonte de lucro, ou seja, que a religião traz prosperidade. Paulo diz, isso só pensa isso. Quem é desvirtuado de mente, veja versículo 5, quem tem a mente pervertida, quem é privado da verdade, esse supõe que a religião traz prosperidade, esse supõe que a piedade traz lucro financeiro, esse é alguém pervertido de mente, privado da verdade. O apóstolo Paulo diz, sim, a piedade dá lucro, sim, por causa do contentamento. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer na sequência, nós não trazemos nada para o mundo, nós não levamos nada dele. Ou seja, a ênfase da nossa vida não pode estar nestas coisas. Ao ponto que Paulo diz, contente-se já se você tem alguma coisa, se você tem o que comer, o que vestir, já é motivo de contentamento. E não de descontentamento. Então, o desejo de progredir materialmente não pode ser alimentado por uma sensação de descontentamento. Compreendem? Se o que motiva você a progredir financeiramente é uma sensação de descontentamento com a sua vida, isso é ganância. Isso está errado. Deus não pode abençoar desta maneira. Qual é o verdadeiro motivo justo para querer progredir financeiramente? Nessa mesma carta, Paulo diz isso. Ajudar quem precisa. Se tornar bênção para mais e mais e mais pessoas. Esse é o único motivo justo para alguém querer progredir materialmente. Foge destas coisas, Paulo diz. Segue o que então? Aí ele vai nos listar 3 práticas constantes, precisam ser constantes na vida de um homem de Deus. Veja aí, antes ele diz, na metade do versículo 11, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Note o verbo usado aqui, segue, é um imperativo. Ele tem uma grande força na sua estrutura básica, o seu significado semântico, gramatical. Ele quer dizer persegue. Persegue quer dizer segue insistentemente, algo a ser perseguido, é um alvo, ele está sempre ali na frente. Você nunca o alcança plenamente, mas você nunca pode desistir de correr atrás dele. Esse é o sentido, corre atrás. Você nunca vai alcançá-lo plenamente, você nunca vai dizer, tenho isso plenamente. Você sempre está vendo aquilo como um alvo e dizendo, ainda não estou lá. Mas não desisto de chegar lá, não desisto, eu vou perseguir isso
como um verdadeiro policial persegue alguém que ele está querendo prender. Ele diz: segue, portanto, persegue, portanto, nunca desista de seguir a justiça. No mundo de injustiças, parece não valer a pena, mas é dever do cristão se manter justo diante da selvageria, do vale-tudo deste mundo. E nunca chegaremos lá. Nunca seremos plenamente. Sim, num sentido já somos, porque somos justificados pela fé. Mas esse é o sentido forense que Deus nos declara. O outro é o da santificação, aquele que tem que ser buscado no dia a dia. Progressividade. O que não pode é desistir de buscar isso, mesmo em meio, ou quando se percebe que ninguém parece mais interessado. A piedade, a verdadeira, não aquela que é fonte de lucro, que alguns pensam que é fonte de lucro, mas a verdadeira piedade do relacionamento com Deus, da intimidade com o Senhor. A fé, nenhuma outra doutrina mais conhecida na nossa igreja. A fé verdadeira, que Deus muitas vezes purifica através das tribulações, através das provas. O amor aqui é aquela palavra máxima, não é? Para o amor abnegado, o amor que abre mão do direito próprio. Pensando nos pais, né? O que mais se espera de um pai do que ágape, do que o amor que se doa, que abre mão, mas sem abrir mão da justiça, da piedade, da fé. A constância, o equilíbrio, a tolerância, mas que não é ao mesmo tempo uma tolerância preguiçosa. Porque para o homem, o gênero masculino, é fácil ser tolerante. Mas é uma tolerância que se omite. Não é essa que Paulo está dizendo. Não é uma omissão. É antes um critério. Saber usar a força na hora certa. É próprio do homem usar a força. Mas aqui é saber usar a força na hora certa, na medida certa. Pense isso na educação dos filhos, o quanto é importante, o quanto é fundamental e o quanto nós falhamos tantas vezes. Ou por exagero de força ou por omissão. Mansidão. Uma palavra também pode ser chamada de humildade. Ou seja, aquele que tem o governo, mas governa por amor. Não por autoritarismo. Segue essas coisas, Paulo diz. Persegue essas coisas. Não desista nunca delas. Estão sempre lá na frente. São seu alvo. Você não pode desistir. Segundo lugar, diz, combate o bom combate da fé. Novamente outra palavra forte, combate, uma ordem, lute, essa é a ideia. Brigue, usando uma palavra mais popular aqui. Entra na briga. Uma briga de grande esforço, esse é o sentido. Combate, o bom combate da fé. Muita gente briga por nada. Muita gente briga à toa, briga por qualquer coisa, escolhe mal suas lutas, escolhe mal suas batalhas, briga por coisas inúteis. Gasta sua força, sua inteligência, sua capacidade em coisas tolas que não produzem resultado nenhum. Paulo diz, briga, luta, mas aquilo que vale a pena, por aquilo que deve ser lutado. O bom combate da fé. Bom, esse é o adjetivo que está caracterizando o combate. O bom combate da fé. O que é isso? Para Paulo é a sua carreira cristã.
É a sua vida cristã como um todo. Ele tem um ponto de partida, ele tem um ponto de chegada. Ele sabe que tem que lutar conforme as regras. Ele sabe que não pode ser desqualificado. Ele mesmo diz em certa altura da sua vida, eu esmurro o meu corpo, eu bato se for preciso, para que eu não venha a ser desqualificado. Na segunda carta a Timóteo, já no final do ministério, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, não é um combate de 8 segundos em cima de um ringue. É uma luta de uma vida. E, portanto, é preciso saber administrar as energias, administrar as forças. Não pode gastar tudo de uma vez. Preciso cautela, preciso cuidado. E lembrar, acima de tudo, contra quem que é o combate. Afinal de contas, estamos brigando com quem? Com homens? Às vezes parece. E não que os homens não possam ser instrumentos do inimigo a ser usado contra nós. Mas a verdadeira luta não é contra a carne e sangue. Isso Paulo fala em Efésios 6. Mas contra os principados e potestades. Os espíritos enganadores. As doutrinas de demônios citadas aqui na própria carta. É preciso lutar. Lutar por aquilo que Deus já te deu, a fé. Uma luta diária, contínua, exaustiva muitas vezes, exaustiva. Mas acima de tudo, recompensadora. Recompensadora pelos resultados, pelo aprendizado, pelos objetivos deste combate, o bom combate da fé. Tem uma implicação também aqui para os dias que vivemos, em que cada vez menos pessoas parecem dispostas a lutar pela fé verdadeira. A maioria vive uma vida alienada. Outros não querem se envolver, não querem problema, não querem complicação. Mas nós somos chamados a combater o bom combate da fé. E a última exortação de Paulo é: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse versículo pode ser mal compreendido pela maneira como ele está traduzido. Não haveria nenhum problema com a tradução, não fosse os slogans modernos do evangelicalismo, do evangelho da prosperidade, que usa muito essa expressão, tomar posse da bênção. Tomar posse da bênção. Então, às vezes você pode olhar para essa passagem e pensar que ele está falando nesse sentido, tomar posse da bênção. Mas o sentido do termo usado por Paulo aqui, de apropriar-se, é o sentido de apegar-se. Então, literalmente está falando o seguinte: Timóteo, você precisa se agarrar à vida eterna. Você tem que se apegar à vida eterna. Não é pegar algo que você não tem. Você já tem isso. Você já recebeu isso. Você já fez a boa confissão diante dos homens. Então, ele está mostrando aqui a profissão de fé que Timóteo fez no passado. Ele já foi perante as pessoas e disse: eu sou um crente, eu creio em Jesus Cristo. Ele já tem a vida eterna. Mas acontece que, ao longo da vida, alguém que já recebeu a vida eterna pode começar a deixar a vida eterna de lado. E não se importar muito mais com ela, e não pensar muito mais nela, e não viver muito mais por causa da vida eterna. E sim, concentrar todo o seu poder, sua força, seus argumentos, sua história nesta vida. Então, quando Paulo diz, toma posse da vida eterna, ele fala o seguinte: você tem que se apegar à vida eterna. Ela precisa ser a razão de ser da sua vida aqui. Você tem um olho na eternidade. Você não perde de vista a eternidade, porque a eternidade é mais importante do que a vida terrena, do que a vida
passageira. Esse é o sentido do toma posse, apegue-se, garre-se à vida eterna. Faça do conceito da eternidade, da vida eterna, da vida do mundo vindouro, da vida que Deus tem preparada para você, a razão de ser da sua vida aqui, o que norteia a sua vida, o que vai impedir com que você se perca nos caminhos desta vida, nos caminhos deste mundo, porque o seu olho está fixo na vida eterna. Ela é mais importante. É por ela que nós temos que viver e morrer aqui neste mundo. Portanto, queridos pais, homens de Deus aqui presente, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Das coisas que nós temos que deixar, abandonar, fugir. Como Paulo diz aqui a Timóteo, foge destas coisas. E as coisas que nós devemos perseguir, combater e nos apegar. Todos os verbos aqui são fortes. Persegue, combate, apegue-se. Virtudes, a luta da fé, a vida eterna. Com essas coisas, nós seremos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te damos graças por esta manhã e especialmente pelos pais. Louvado seja o Senhor pela vida de todos os pais aqui, daqueles também que não têm seus pais aqui, mas estão preocupados. Que o Senhor abençoe, ó Pai, as famílias da nossa igreja, dando principalmente aos homens o poder de liderança, a verdadeira liderança que vem de Cristo Jesus, para que assim eles possam administrar seus lares com fidelidade, com força e mansidão, com fé, amor e sabedoria, combatendo o bom combate, de olho sempre na vida eterna. Fortalece os nossos corações, ó Deus, em dias tão maus, tão obscuros, possamos, revestidos do Teu Espírito e confiando na Tua Palavra, sermos luzeiros neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.